Amém. Poder assentar os irmãos. Meus amados, quando Deus ele falou isso com os filhos de Arão, sobre esta oferta, sobre o altar, ele, em um determinado momento, ele também deu uma ordem, que o fogo ele arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Havia uma necessidade de que aquele altar não se apagasse. Todas essas coisas eram sombra das coisas vindouras. O altar arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Esses sacerdotes, eles tinham uma função muito difícil. Eles não podiam deixar esse fogo apagar. Eles precisavam ter um acordo entre eles, uma escala muito bem programada, porque a coisa era séria. Aquilo representava o Espírito Santo de Deus, essa chama. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós lemos aqui na abertura, onde Deus diz, através do apóstolo: não extingais o Espírito Santo de Deus, não deixe ele apagar, não deixe ele esfriar, arrecifar. Essas expressões usadas pelo apóstolo Paulo nos vai apontar para esse texto lá do Antigo Testamento, que já era um símbolo, uma representação desse altar vivo e desse sacrifício vivo que é o nosso culto racional, é a nossa vida. Não poderia deixar de ter fogo, porque o fogo iria consumir a oferta e essa oferta agradável subiria ao Senhor. Amados irmãos, eu me maravilho com essas coisas. E aí os sacerdotes, eles tinham também uma madeira própria para queimar. Não poderia ser qualquer tipo de madeira. Era uma coisa séria que as pessoas não querem entender. Por exemplo, lá em Êxodo, fala sobre a unção. O óleo da unção, ele tinha todo um preparo para ser feito. Eu não me lembro aqui da quantidade, mas era tipo assim, 2,5 litros de azeite de oliva, 4 litros de mirra, 2,5 litros de canela, e aí vinha outros 2 tipos de preparos, de essência, de aromas, e que deveria também ser colocado sobre o altar do incenso, que era um altar feito também com uma madeira apropriada, uma madeira de acácia, onde tinha as medidas apropriadas, 40 centímetros de largura por 90 centímetros de comprimento. Havia argolas, vai colocar argolas do lado desse altar, e varas bem feitas de madeira de acácia, revestida de ouro, e todo o altar revestido de ouro, e vai queimar esse incenso entre a arca da aliança e o véu, na frente da cortina, fica lá. O altar que não poderia apagar o fogo do altar era um altar feito de bronze. Esse metal bronze tem uma representatividade, né? Tudo muito bem feito, né? Muito bem calculado. E Deus ele dizia para o povo de Israel que aquele óleo da unção só deveria ser derramado sobre os sacerdotes, porque esses sacerdotes, eles viviam para o Senhor, eram uma tribo, era a tribo de Levi,
Das 12 tribos de Jacó, de Israel, uma dessas tribos, ela estava sendo levantada só para cuidar das coisas do Senhor. Ela fazia alusão da igreja lá na frente, era uma tipologia, né? Tudo muito bem calculado, todos eles eram sacerdotes. Nasceu, é tribo de Levi, é sacerdote. E essa especiária, tanto o óleo da unção, era para ser derramado, só eles poderiam ter. Ser ungido, só esses sacerdotes. Se alguém pegasse esse óleo, sem ter a devida autoridade, ou a devida permissão de Deus, não sendo um sacerdote, e usando esse óleo, essa pessoa era excluída da nação. Ela era cortada, ela era posta para fora. Tamanha gravidade. Ela era excluída, execrada, era lançado ao ostracismo. E hoje nós observamos como as pessoas não têm sequer, elas pensam que Deus é tio Patinhas do gibi, irmã Márcia. Eles pensam que Deus é Zé Carioca, é um gibi, né? É um almanaque. Elas perderam completamente a noção do que são as coisas santas. O que me chama a atenção é que havia os turnos dos anciãos de dias, os turnos dos sacerdotes, todos com a lenha seca, uma lenha preparada, toda limpa, porque no final de tudo isso é para o Deus de Israel, é o Deus da santidade. Eles acordavam de manhã, olha, tal horário é o seu horário, não pode apagar, aqui não tem erros. O fogo arderá continuamente no altar. Lá à frente nós vamos ver que esse fogo apagou. A nação de Israel quebrou a aliança, eles estão aí à espera do terceiro templo e que se reinicie os sacrifícios, onde vai se assentar lá as profecias de Daniel, né? Que é o abominável homem que vai se assentar no lugar santo. Isso já é um outro assunto escatológico. Mas voltando aqui, esse fogo não poderia se apagar. A madeira deveria ser trazida, ser colocada e ser acesa. Amados, Deus falou ao meu coração essa mensagem para trazer para a minha vida e para a sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é sobre aquilo que Salomão ele diz, que homens dominam sobre outros homens. Há esse domínio de homens sobre esses outro homem. E sempre é para desgraça. Deus criou seres individuais. Isso é bom, cada um dá conta de si mesmo a Deus, mas não era assim. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, e versículo 5, as Escrituras nos diz que Deus é um Deus zeloso e que Ele se vingava, ou seja, Ele tinha um processo de cobrança quando alguém errava, que ia até a terceira e quarta geração dos seus filhos. 160 anos, né? Terceira geração, 120 anos, quarta geração, 160 anos, Deus estava ali cobrando de uma situação, de um problema. Dentro desse texto, o povo de Israel criou um provérbios, que dizia assim, olha, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados. Os filhos não tinham nada a ver e recebia a galinha pulando. Era como se fosse esse provérbio. E lá no livro de Ezequiel, lá no capítulo 18, Deus ele entra na história lá do cativeiro babilônico e traz uma esperança para Israel diante desse texto de Êxodo 20,
capítulo 20, verso 5, dizendo assim: olha, eu não quero mais ouvir esse provérbio aqui em Israel, eu não quero mais ouvir esse provérbio de que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados. Vamos supor aqui que você chupe um umbu verde, que você chupe limão, biribiri, e aí você chupava, mas eram os filhos que ficavam com os dentes embotados. Ou seja, que os filhos pagavam pelos erros dos pais. Então Deus intermedia isso e diz: eu vou trazer uma nova aliança. Minha é toda a alma, e a alma que pecar, essa morrerá. Eu trago uma nova aliança, e eu vou escrever os meus mandamentos, as minhas leis, na mente e no coração do meu povo. Ele estava apontando para o tempo da graça, o tempo da nova aliança que vivemos agora. Estava quebrando todos os protocolos, todas as dificuldades. E o que me chama a atenção nisso, irmãos, é que muito desde cedo, eu, na minha juventude, revolucionária, anarquista, né, ouvindo muito Garotos Podres, ouvindo muito músicas de cunho revolucionário, contra o sistema e revoltado contra as desigualdades sociais, né, cheio de questionamento na escola, irado contra o sistema, estudando muito, lendo muito, né, lendo Kafka, lendo Michel Foucault, fazendo essas leituras e me revolucionando contra o sistema. E quando eu entrei na religião, se posso usar essa expressão, eu fui observando esse mesmo monopólio. Porque quando eu saí das grades do catolicismo, é porque o catolicismo ele já não tinha mais como alimentar as minhas ansiedades. Mesmo eu sendo líder de grupo de mocidade, fundei grupo jovem, já lendo as escrituras, lá aos 13, 14 anos de idade, fui para a comunidade Ângela Mirici, na Vila Lídia, fundamos ali um grupo jovem, e lendo as escrituras, queria colocar o nome do grupo, e ali encontrei na epístola de 1 João, ali nos primordiais dos capítulos 3, 4, Deus é amor, e se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão que pode ver, é mentiroso. Então eu disse: pronto, o nome do grupo é Deus é amor. Eu nem sabia que tinha uma religião com esse nome. E ali foi desenvolvendo aquele grupo jovem, e eu comecei a ver que os jovens eles não tinham nenhuma aptidão, não tinham apetite. O grupo era grande, mas todo sábado, 2 horas da tarde, eu deixava de ir para a praia, deixava de ir jogar bola, fazer outras atividades como jovem, para ir cerca de 5 quilômetros de pé para a Vila Lídia, para poder dirigir o grupo jovem. Chegava lá, tinha 3, 4 jovens. Eu digo: realmente. Eu comecei a ver que eu era uma pessoa única, uma pessoa diferente. E comecei a estudar sobre o catolicismo e vi que aquelas imagens de esculturas, aquelas coisas todas que haviam ali dentro, purgatório, sacristia, a transubitação do pão na hóstia, e eu fui vendo aquilo tudo, eu vi: pô, isso não é o que eu quero. E eu fui para a matriz evangélica. Chegando na matriz evangélica, eu comecei a buscar mais a Deus, acelerei meu nível de busca, oração, jejum, vigílias, leitura das escrituras, e chegou um determinado tempo que eu comecei já a ter clarividência, as escamas foram caindo mais dos olhos, e eu comecei a observar que aquela matriz evangélica também já não respondia mais aos meus anseios. Eu comecei a ver a questão administrativa de convenções, diretorias, documentações, regimentos humanos, muita técnica, muito estereotipo, muita estrutura vazia, muitas festividades, muitos cronogramas a serem cumpridos, metas, revistas de escola dominical, competitividade capitalistas em gráficas, em livros, em bíblias, em escrituras. E eu vi que eu tinha saído de uma matriz por um determinado motivo, tinha entrado em uma outra matriz que até certo ponto me esclareceu muito, me iluminou, mas que já não estava mais dentro dos critérios que eu observava
pelo próprio Espírito Santo nas Escrituras. E eu então passei a fazer uma analogia da importância de que se o Evangelho vem e quebra os grilhões, irmão Tiago, ele quebra as correntes, e ele nos dá total independência, ele nos dá a liberdade de nós não termos limites, de estarmos atrelados a uma coletividade ou a um sistema dominante. Mas, por um outro lado, encontra-se pessoas que gostam de ser dominadas, que gostam de que pessoas façam as suas escolhas por elas. Elas buscam supostos profetas para dizer até qual carro que tem que comprar, se tem que vender a casa ou não. Elas não buscam um conselho, elas buscam uma palavra deliberativa. Profeta, eu trouxe aqui, ó vaso de Deus, ó serva de Deus, ó profeta do Altíssimo. E aí, eu devo casar com esta mulher é de Deus para mim, esse homem é de Deus para mim. Eu não busco um conselho sensato, racional, sem idolatria, de um pastor, de um irmão em Cristo, de oração. O que é que você acha aqui, irmãos? As Escrituras dizem que com conselho prudente se faz a guerra e se vence. Não vai com esse intuito, vai com o intuito de um bode expiatório. Eu vou consultar fulano, e se fulano disser que eu devo fazer isso, eu vou fazer. Se der errado, de quem é a culpa? É de fulano. Então a pessoa vai a vida toda se imiscuindo de suas responsabilidades, e ela vai vivendo dentro de um panóptico, ela vai vivendo dentro de um grande Big Brother, onde os olhos contemplam todos, e onde os olhos dos outros passam a ser o vínculo fiscalizador da minha vida com Deus. O olhar do outro, o panóptico, o grande Big Brother. E as pessoas vão se acomodando, porque sempre é mais fácil viver na zona de conforto, onde eu sou o passarinho no ninho e alguém tem a responsabilidade de vir acender o meu fogo. O sacerdote está lá e ele tem que acender o meu fogo. O meu altar tem que ser acendido pelo irmão tal. Irmão, ora por mim. Irmão, levanta uma campanha pela minha vida. Não no intuito de pedir ajuda aos irmãos, oreis uns pelos outros, não nesse intuito, mas que o outro ore e eu tenha uma vida meramente contemplativa. Eu não tenho necessidades, eu vou na ponga e eu vou levado pelo mover da procissão. A procissão vem um empurrando o outro e acaba me colocando, olha, você não vê que todos me pegam aqui? E eu vou no calor da multidão, eu vou na empolgação, eu vou no fluxo do vento. Diz um ditado que o camarão que dorme a onda leva, porque o camarão que dorme ele não nada, ele é levado pelas ondas do mar. O apóstolo Tiago disse que o homem que não tem fé é como as ondas do mar, sublevadas de um lado para o outro. E aí a gente vai apoiando nossos cotovelos sempre sobre alguém, sempre apoiando a nossa vida na fé do outro, não nas minhas próprias experiências. O sacerdote tem que vir no meu altar, limpar a cinza e acender o fogo. Não pode deixar o fogo apagar. Tira a cinza e coloca a lenha nas brasas. A minha vida espiritual não passa mais a ser mantida por mim. Eu não tenho mais, o véu ainda não foi rasgado. Eu preciso de um sacerdote que entre lá dentro para apresentar a Deus os meus pecados. Eu não tenho vida própria. Eu faço parte de uma instituição que se nomenclatura. Eu tenho um pastor e ele tem responsabilidade sobre a minha vida. Se eu cair lá no mato, me lascar todo, quebrar a perna, ele deve vir me buscar, arrancar os carrapichos, arrancar os espinhos, quando eu não obedeço, que não devo ir ouvir essas heresias ou me desgraçar nos carrapichos malignos. Eu vou imiscuindo todas as minhas responsabilidades. E aí eu vou vivendo ainda naquele jardim de infância, onde eu vou sentar na mesa todos os dias e vou encontrar comida. Porque papai está trabalhando e eu vim para a escola
e mamãe eu deixei cozinhando. Essa simbiose não é quebrada. Não no bom sentido, mas no mau sentido. Esse modo operando não é mudado. Eu continuo ainda sem ter uma vida própria. Eu não tenho uma intimidade com Deus. Eu sou assim, tipo, uma Maria vai com as outras. Eu não me preocupo se eu estou com zelo buscando os dons espirituais. Eu estou muito mais sendo influenciado pela vida do outro. Eu sou influenciado pela moda. O pessoal lá dizia: rapaz, você nasceu diferente. Se a moda era vermelha, eu vestia azul. Eu nunca gostei de ser igual a ninguém, irmãos. Eu entrei no Evangelho e eu nunca gostei de imitar nem pregador. Eu nem gosto de ficar assistindo mensagens para influenciar a minha vida espiritual. Eu estou ouvindo ali a voz do Espírito Santo e não estou pegando trejeito de pregador, dicção de pregador. Tem pessoas que vivem uma vida sendo clone de outras. Xerox. Deus não trabalha com xerox. Deus, ele respeita a particularidade de cada um. Ele está dizendo: agora ninguém mais paga pelo pecado de ninguém. O cara que comer uva verde, ele vai ficar com os dentes deles embotados, porque minha é a alma, e a alma que pecar, esta morrerá. Paulo, o apóstolo, endossa isso quando diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. A maldição não passa mais hereditária, nem a terceira nem a quarta geração. Eu estou abrindo aqui um novo e vivo caminho, estou quebrando todos esses protocolos, essas regras, sobre regras, e estou dizendo agora: a vida que tu tem, tu terá pela tua própria boca. O justo viverá do fruto dos seus lábios. Por que você tem uma vida fraca? Porque você é fraco. A minha oração e a minha vida com Deus serve para o meu altar. A única coisa que eu posso fazer é me instruir. O culto vai ser frio porque você é frio. O louvor vai ser frio porque você está frio. Se Jesus entrar e jogar uma bandeja de fogo em você, você vive em pecado. Você não vai sentir nada, porque em sua vida há uma fala e um outro viver. Você fala que você busca, mas você vive a Netflix. Você fala que você não tem sinceridade para com você mesmo. Você busca, mas você passa mais tempo no WhatsApp do que na leitura da palavra. Mas as coisas têm que acontecer pelo outro. O Elias tem que chegar e acender o fogo, não por Israel, mas pela vida dele, tratada por Deus na beira do rio Querite. Isso servia no Antigo Testamento. Hoje, na Nova Aliança, você responde por você, meu irmão. Se você é morno, ou se você é quente, ou se você é frio, é uma atitude sua para com Deus. Nós tivemos uma campanha de oração aqui, de segunda a sexta. Que dia você veio? Não veio. Glória a Deus. Peguei outras coisas mais importantes. Como você pode ver, a chuva não me derreteu. É sua comunhão. Se você tem um horário, é sua comunhão. Se você acorda cedo para ir para o seu trabalho, é sua responsabilidade com o altar do seu trabalho. Isso não diz respeito a nenhuma instituição. Porque quem quer fazer de você um monopólio é quem está bem de vida com dinheiro. São os Edir Macedo da vida. Eles vão responder por você. Eles vão ter uma vida espiritual por você. Vai lhe dar lentilhas em troca das bênçãos de Deus. E aí as pessoas se alimentam. Por que elas gostam da multidão? Porque a multidão é levada pelo calor, pelo vento das coisas. Ela é impulsionada. Se a água empurra para um lado, ela vai para um lado. Ela não tem diretriz. Não tem vida própria. Isso é a religião e os manipuladores. O monopólio dos homens. Isso é duro de ouvir. Porque isso é uma verdade. Quando Jesus disse: olha, eu não tenho pão para dar para vocês, e nem tenho peixe. Alguém logo disse: duro é esse discurso? Claro, é duro.
É duro porque Paulo disse: quem não quiser comer, não trabalhe. Havia irmãos que estavam indo comer o pão de outros irmãos. Eu vou lá meio dia na casa de Tarcísio, tem pão lá. E lá eu comia o pão dele e ficava em casa o dia todo, descansando, não trabalhava, e quando dava o horário de meio-dia era o queima-panela. Isso não era algo normal, era um cotidiano. Havia irmãos que estavam justamente nessa situação, que Paulo teve que fazer uma exortação à igreja. Irmãos, eu estou sabendo dessa situação aí. Trazendo para o espiritual não é diferente, irmão. Nós deixamos nossas responsabilidades, as nossas buscas para com Deus, para buscar um domínio, de que alguém esteja sobre nós nos dando regras, porque não temos uma vida própria, uma responsabilidade própria, uma comunhão individual com Deus. E nessa falta dessa comunhão individual com Deus, irmãos, nós vamos colocando nossas responsabilidades no outro. Nós achamos que um ritual de subir em um monte e orar vai mudar a nossa vida. Que de repente uma apoteose, um evento espetacular, algo que possa interromper a nossa vida vai nos mudar. De uma certa forma até muda. Porque se você for observar, quando o batismo com o Espírito Santo veio no cenáculo, onde todos estavam unidos e reunidos, e aí há um significado de estar unidos e reunidos, e Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, uma mesma forma de pensar, de viver, de se comportar, de buscar um só entendimento, todos eram um só. E aí veio um vento veemente e mudou a vida deles, mas eles não se estagnaram. Aquela vida do Espírito sobre eles, impulsionaram eles para quê? Para ter uma vida própria. Cada um deles passaram a buscar a Deus. Cada um deles passaram a buscar a chama do Espírito Santo. Eles não ficaram na dependência de Paulo, não ficaram na dependência de Tiago, não ficaram na dependência de Pedro. Você vê que Deus começa a levantar um Barnabé, a quebrar essa hegemonia que ia ficar só nos 12 ali. Aí surge um Estevão, vai surgindo vários outros irmãos, e como as escrituras elas não exaltam o homem, você não conhece, você não vê o nome dessas pessoas nas escrituras. Você não vê o nome, você vê só um Paulo, porque Paulo estava indo ali levar a obra de missões. Então quando as escrituras dizem que o fogo arderá continuamente no altar, esse fogo é você próprio, é a sua própria vida particular, é a sua comunhão diária. Dentro dos moldes hoje que nós estamos vivendo, me parece que nós vamos precisar apenas de ter um Deus online e um culto online. Nós ficamos em casa e temos o nosso avatar. O que é avatar? Avatar, irmãos, é você de forma digital. Você vai criar um bonequinho que vai responder por você no metaverso. Você está entendendo a complexidade de onde está se chegando e para onde o inimigo quer nos levar? Que uma vida de avivamento vai se definir em convenções sociais, em reuniões onde a palavra de Deus muitas vezes não está sendo mais a primazia, que o motivo não está justificando o meio. Não está existindo a coinonia e a comunhão que é o elo de toda a unidade em Cristo Jesus. E aí o que é que acontece? Vem o desespero. Nós vamos procurar um bode expiatório para culpar nosso fracasso espiritual, a nossa falta de vigor, a nossa falta de vontade de ler a palavra. É como se nós estivéssemos dizendo assim: olha, Moisés, tu sobe lá em cima do monte e tu fala com Deus, mas não fale Deus conosco. É o suficiente aquele homem de gravata, paletó e uma Bíblia na mão
na televisão pregando e vivendo a vida de Deus e eu apenas sendo um mero telespectador. Eu preciso que alguém venha aqui fazer uma oração pelo meu vizinho. Aí eu convido aquele missionário, aquele irmão, aquela irmã, que eu sei que tem uma vida de comunhão com Deus. E eu? Eu sou apenas um passageiro? Eu sou apenas um mero telespectador? É essa a proposta que eu quero para a minha vida? Olha só, irmãos, como as pessoas estão viciadas em pregação. Elas não estão mudando as pessoas, porque elas passaram a ter uma vida contemplativa e nem se atentam para isso. Nem mesmo se Jesus vier e jogar uma bandeja de brasa, porque a comunhão não passa mais de dentro dela para Deus. Ela depende do exterior. Ela depende de um ambiente. Ela depende de estar no Himalaia, no topo de uma montanha, sendo que onde estiver 2 ou 3 falando no meu nome, eu estaria ali presente. Jesus não é mais, nós estamos buscando rituais, 7 dias para ver Deus, técnicas. Como é que eu devo fazer? Mas na vida diária, nós vivemos qualquer outra coisa, menos um servo do Senhor. Há um hino de Nelson Ned que diz: a primeira canção ao despertar é para ti, Senhor Jesus. O que eu vou fazer é para ti, Senhor Jesus. Nós não temos essa comunhão, essa dedicação que devemos ter com Deus. Eu postei esses dias que Jesus Cristo ele curou o cego Bartimeu. A primeira coisa que o cego Bartimeu deixou para trás foi a capa dele. Uma capa suja, mal cheirosa, símbolo de sua mendicância a vida toda. E o que foi que Bartimeu aceitou? Ele aceitou a proposta de Jesus, de que Bartimeu não ia ser mais que ser guiado por ninguém, que Bartimeu não ia precisar mais de uma muleta, de uma bengala, de um cão-guia, de guias cegos guiando cegos. Mas Deus estava dizendo para Bartimeu que ele ia precisar andar com suas próprias pernas. Bartimeu ia precisar agora ter responsabilidade por suas escolhas, por onde que ele queria ir. Por onde é que você quer ir, Bartimeu? Bartimeu vai escolher, Bartimeu. Você vai por aqui, Bartimeu. Você é responsável pela sua vida. Ninguém mais vai ficar com o dente embotado, Bartimeu. Se você orar mais, você vai ter mais comunhão com Deus. Se você buscar mais, quando você tiver uma oportunidade aqui, você vai estar cheio de fogo. Você vai ajudar mais a liturgia do culto. Você vai dizer, olha, qual é a minha importância? Se você sair daqui hoje, você vai ver umas plantinhas plantadas aqui no canteiro da congregação. Alguém teve essa iniciativa. Isso aqui é uma obra física, mas que faz parte. Alguém ontem veio, limpou a congregação, estava molhada. Alguém consertou aqui. Ainda ficou algumas brechazinhas, vai se fazer outro reparo. Mas isso tudo aqui é físico, irmãos. Podemos botar aqui um forro, melhorar a estrutura do culto, tirar ventilador e botar ar-condicionado. Já temos um piso de porcelanato aqui, mas nada disso vai mudar a nossa estrutura espiritual. Nós temos e corremos um perigo de começarmos a se preocupar apenas com os estereotipos físicos. Nós passamos pelo perigo de termos uma casa bem decorada, arrumada, cheirosa, mas vazia. Passamos o perigo de termos uma vida estruturada, um bom carro, uma boa casa, mas sem paz dentro da casa. Você pode casar com qualquer mulher mais linda do mundo, mas não ter apetite sexual por ela, de amá-la, ou vice-versa.
Você pode, com dinheiro, com inteligência, administrar uma religião como ninguém. Aí fora tem milhares de administradores. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos se preocupar em ter flores bonitas como essa. Nós não devemos, com isso não estou dizendo que não devemos nos preocupar de termos uma melhor condição no banheiro, masculino, feminino. Não, é sobre isso. O que eu estou dizendo é que isso são detalhes que não vai interferir na nossa vida espiritual. Se a casa, o telhado é de palha, como eu vejo muita gente dando testemunho, irmão, eu tenho saudade daquela igrejinha que o piso era de barro batido, irmão. E, irmão, eu tenho saudade, o telhado era de palha, de coco de licuri, mas o fogo caía. O fogo caía não era porque o chão era de barro batido, porque não era sobre o chão que Deus derramava o fogo. O fogo caía não era porque o telhado era de palha, não. É porque os corações eram de barro batido e as telhas do coração eram simples como palha de coco de licuri. Jesus não quer a pobreza nem a miséria para ninguém, irmãos, para que Ele manifeste a sua glória. Ele apenas está dizendo: sede simples e humilde de coração como eu sou. Isso não tem nada a ver, irmãos, se você mora em uma favela ou em um bairro nobre. Muito pelo contrário. Salomão chega até a dizer que viu ímpios com obra de justo e justo com obra de ímpio. Tem gente aí que você nem vai dizer que é um mega milionário, porque são pessoas simples. E tem pessoas pobres que se mostram ser o que não são. E aí Salomão, ele disse que viu príncipes andando a pé e escravos andando a cavalo. Não são as aparências do vaguear dos olhos, irmãos. É aqui dentro, ó. Se esse rio não brotar dentro do seu coração, tu muda de igreja todo dia, muda de pastor todos os dias, se batiza nas águas todos os dias, toma santa ceia todos os dias, muda de roupa todos os dias, e a vida é só uma mudança de fora para dentro. Não há um encontro real, irmão. Por que não há um encontro real? Porque encontro real custa um preço. Olha aqui que eu quero te dizer, irmãos. Encontro real tem um preço a pagar. No domingo retrasado, vocês saíram daqui aplaudindo. Que mensagem? A mensagem não vai ser bonita se ela não muda. Se ela não me impulsiona a buscar a Deus. É apenas uma linda mensagem. Qualquer padre, qualquer pastor e qualquer grande exegeta vai trazer uma mensagem esplêndida. Mas não muda, irmão. Ninguém vive de aplausos, de apupos. Jesus não vive de aparência, Ele vive do que é real. Ele não quer joio, Ele quer trigo. Porque é trigo que faz pão. Se você, de forma particular, não entende que Ele quer cavar em você um rio de água viva, que vai fluir para a vida eterna, tudo é apenas servir a uma religião. E dizer: eu sou muçulmano, eu sou israelita, eu sou judeu, eu sou do judaísmo, eu sou evangélico, eu sou católico. Tem religião, tem várias aí, muda em quê? Uma vez alguém me disse: pastor Flávio, uma igreja vive sem convenção, mas uma convenção não vive sem igreja. Uma convenção, para existir, ela precisa ter 10, 20 igrejas ligadas a ela. Mas uma igreja, para existir, não precisa de convenção, ela precisa de Jesus. Talvez você sabe por que não tem uma multidão aqui? Talvez não tenha uma multidão aqui. Fulano congregou aqui, fulano se reuniu aqui. Olha, você lembra daquele irmão? A gente dá liberdade, irmãos. A única coisa que eu posso ser aqui é uma seta em qualquer encruzilhada, dizendo: o caminho é esse aqui. Eu não conquisto pessoas para mim. Eu prego o evangelho e deixo elas livres, porque
Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Compete a você entender onde é que está a fonte da vida e onde eu devo beber. Isso não é para todos. Fazer parte de uma religião evangélica, isso é para a multidão, irmãos. E o final dos tempos está chegando e vai provar isso, que vai se resumir a 2 ou 3 pessoas. É outro naipe. O viver da igreja é uma outra estrutura, e eu não posso ir de encontro a isso. Tentar empurrar o monopólio para o meu bel prazer. Estou indo embora, vamos dar pão e peixe que a galera volta. Porque elas não querem ter responsabilidade sobre elas. Ela quer alguém que decida por elas. Você já viu como eles colocam as placas na frente de suas religiões? São os seus ícones, todas elas têm. Eu poderia citar várias aqui. Toda grande religião tem seu Deus. Tem um homem que veio de Saturno, cujo qual o sangue é azul. Eles não pecam. Eles são impecáveis. Dificilmente alguém tem acesso a esse topo da pirâmide. Eles não tomam café, porque eles não podem mostrar que ele arrota, eles têm flatulência e que eles são humanos. Se alguém vai até ele e não chama ele de pastor reverendo, é uma afronta. Respeito. Eu sou uma autoridade. Eu sou um ungido de Deus. Eu sou pastor presidente. Mas as pessoas gostam disso. Quem não quer ter responsabilidade com a sua própria vida e sua própria prestação de contas, deseja uma coletividade. Porque, irmão, quando Jesus curar o cego Bartimeu, não tem mais como viver como mendigo, amigo. Não tem mais como viver sentado aí esperando esmolas. Eu vou ter uma enxada para me cavar e plantar o que eu vou comer. Eu tenho que ter vida própria. Em Cristo eu tenho liberdade de entrar no Santo dos Santos. Eu não preciso de sacerdote. Eu sou sacerdote agora. Eu passo a ser o sacerdote. Sabe qual é a dificuldade? A grande dificuldade, meu irmão, é quando a verdade vem e eu quero continuar nesse modelo. Aí há um conflito. O conflito, sabe qual é? É que eu não quero sair da pupa, da larva, da largata. Eu quero continuar sendo largata, e Deus está me chamando. Eu quero que você voe. Você está impedindo a minha metamorfose. Mas a pessoa quer o quê? Ela quer continuar mamando o leite materno no peito da mãe. O dente está nascendo e já está mastigando o bico do peito da mãe. Porque tem preguiça de mastigar. Ela só quer engolir o leite, o líquido. E aí vem Pedro dizendo, isso aí, irmãos, é para os neófitos. São para crianças recém-nascidas. Tudo bem, isso é muito importante em uma etapa da vida. Mas chega uma etapa que lá em Hebreus está dizendo, irmãos, que o alimento sólido é para aquele que já pratica a palavra, que vive, ou seja, ele não vai de ponga. Ele já tem uma maturidade de escolha. E é essa responsabilidade que a religião não quer dar. Por que ela não quer dar? Porque ela quer você presa, subserviente. E qual é a grande maestria de Jesus? Ele não está dizendo que você vai ser maior do que ele, mas apenas está dizendo que você poderá fazer obras maiores do que a dele. Ele está lhe dando liberdade de você se conduzir pelo Espírito. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é você estar em um ambiente frio e você deseja ser frio. Você não faz nada para mudar o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua casa, o ambiente da sua cidade. Temos um olhar crível de dizer, o tráfico domina, o roubo domina, a prostituição domina, mas nós não nos levantamos em busca de um avivamento, de dizer de forma coletiva, eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero preço a pagar. Eu quero estar junto com Jesus na hora do pão, mas não quero estar junto com Jesus em cima do Monte Tabor para buscar a Deus.
Eu quero estar com Jesus na hora da Páscoa, na comunhão, mas eu não quero estar com Jesus nos momentos do aprendizado, da comunhão com o Pai. Então isso começa a criar, de uma certa forma, forças antagônicas contra o próprio Espírito de Deus. E aí, meu irmão, chega-se um momento definitivo na história, que Deus começa a definir quem é quem e preparar essa igreja, esses remanescentes, que mantém uma comunhão, que não está aí pulando e nem saltando para mostrar que tem poder, porque o poder não vai ser esse. O verdadeiro poder será o poder da resignação, de suportar o que vem, de dizer não diante da fé. E pela fé, quando vinham as provas, ele dizer: eu confesso que Jesus é o Filho de Deus. O poder da resignação, o poder da perseverança, o poder de administrar a sua casa com mansidão, com paciência e com discernimento. E aí, quando vem essa vida própria, toda sua, não quer. Por que não quer? Porque é bom viver dentro de casa e ter papai para sustentar tudo. A nação de Israel recebeu a libertação, mas queria voltar para o Egito, irmã Márcia, para comer cebola e pepino. Somos diferentes? Deus está dizendo: eu tenho algo com você, filho. Vou subir aqui para o monte, ter comunhão com Deus, e vou descer com os mandamentos do Deus eterno. Olha ele aí. Pum, pum, pum. Diz que o monte fumegava. Você não tem ideia do que é o Monte Sinai. Vermelho qual brasa. E o que é que eles queriam? Queriam o que, irmã Márcia? Um bezerro de ouro. Bate na cara dele aí, imóvel, inanimado. E o Deus vivo lá, desce que teu povo já torra o ouro aí, faz pó e faz eles beber as desgraças dele. Tem significado? Irmãos, é vida própria, meu irmão. Responda por você. Mas as pessoas querem uma vida contemplativa do outro. Ah, você viu? Que bênção! Que irmão está cheio do... Não existe isso, irmão. Quando chega-se a palavra, a porta é estreita, o caminho é apertado, no original é um funil. Você começa muito bem, largo, e aí agora você precisa entrar pela garrafa. O gargalo da garrafa é uma bitola única, perfeita, é aquela bitola. Todos para entrar ali têm que passar por essa bitola, e ele vai acertando a facão, vai acertando com as ferramentas do carpinteiro. Está todo mundo largo, embolado, mas vai começar a selecionar. A peneira vai para lá, vai para cá para selecionar. A palha vai ficando e vai descendo pelo furinho, o mesmo furinho igual, milimetricamente, com paquímetro feito lá. Só passa nessa gramatura. E aí o caminho é largo, apertado é o caminho, ou seja, entra em uma bitola e vai se estreitando e ao final... É o final que esse modelo de religião você vai ter que escolher, meu irmão. Se você quer a palavra viva, ao modos da semente de Deus, viva, ou se você quer esse modelo cujo qual foi introduzido essas toxinas quase dentro de todos nós que passamos por matrizes religiosas. Se vamos realmente querer invocar o nome do Senhor e viver dentro da vida da igreja, dentro de um avivamento real, que é o fruto do Espírito, onde nos dá vontade de mudar os ambientes que nos cercam, através de nossa própria vida, o nosso próprio testemunho de uma carta aberta, lida por todos os homens, que por onde passa, exala o bom perfume de Cristo. Ou se vamos querer ficar de emendas, panos velhos, cisternas rotas, que não contém água viva, panos novos em remendos velhos, odres novos sobre vinhos novos sobre odres novos, velhos, querendo resultados. Eu estava observando aqui o testemunho esplêndido que a nossa irmã Noélia deu aqui. Eu vim de uma vida
que vocês já conhecem, mas estou na esperança. Você quer um poder maior do que esse? Será que você não está à flor da pele, sensível pelo Espírito, para receber esses orvalhos da doutrina que cai? Não, alguém tinha que fazer aqui algo, um voodoo, né? Um Goku, algo grande. A irmã tinha que fazer algo aqui para passar nos critérios, porque o molde religioso, isso é o poder. E aí você vê lá depois, numa vida oculta, em uma vida entre quatro paredes, onde só Deus está vendo, e você vê depois o resultado. As pessoas que você viu fulano de tal? Meu Deus! Olha que eu não esperava que aquele cantor agora aí, você viu que ele é agora? Você viu aquele menino, aquele pregador que, meu Deus, eu não esperava. Eu digo, por quê? As pessoas, elas querem artistas, irmãos. Eles querem robô, querem pessoas impecáveis. E muitas vezes as pessoas não são, mas têm que sustentar a imagem do que é o que não é. Só aparência. E esse mundo religioso vai comprando a 30 moedas de prata as aparências. De um Judas que sempre esteve ali expulsando o demônio, mas que na primeira oportunidade vai trair, é um ladrão. E a religião está sempre com suas 30 moedas de prata para pagar, para ver. E encontra aquele de vida fácil, artificial, fútil. Eu não posso dar outra coisa. Eu não posso me vender. Se nós não entendermos o que Deus tem para nós. Será que nós vamos ser apenas reprodutores de um proselitismo? Andando terra, céu e mar? Fazendo pessoas mais dignas do inferno? Reproduzindo esse modelo que não gera vida? Mas como é que vai gerar vida? Pegando um machado e abrindo o coco e dizendo, receba a palavra, se esse estímulo não sai de forma pessoal e íntima. Alguém mandou para mim um texto, que na verdade eu nem ouvi ele todo, um vídeo, eu peguei por sinal, lá no grupo da família. Alguém chegou e disse assim, olha meus irmãos, minha mãe desde cedo me incentivou a eu buscar, a eu não aceitar modelos. E eu quero dizer para vocês aqui, professores, que quando vocês chegarem na sala de aula e você ficar exigindo daquele camarada que ele tire 10, entenda, ele é um jogador de futebol, ele não vai tirar 10. Nem sempre. Na aula de matemática ele não vai tirar 10, porque ele não precisa de números, ele precisa apenas de preparo físico. Ei, aquele camarada ali não precisa entender tanto de tabela periódica, de física, porque na verdade, lá na frente ele vai ser músico. E a gente vai querendo rotular as pessoas, dizendo o que elas devem ser, como elas devem pensar, quando nós temos que dar paciência e tempo para que cada um se encontre, irmãos. Quem é você no corpo? E qual é o seu papel? Eu não posso ter a igreja que eu quero, eu apenas tenho que querer a igreja que Deus quer. E a igreja que Deus quer não é a igreja que Flávio, avivalista, pentecostal, quer. Para ser ovacionado, aplaudido pelos outros, a igreja de poder de fogo, o demônio está caindo. Não é sobre isso que eu estou dizendo, irmãos. É sobre você teve um encontro, você tem uma vida com Deus, você realmente pela manhã tem tirado as cinzas e colocado lenha, vida própria, comunhão com Deus. Você tem chorado? A irmã disse, vocês sabem, irmão, de onde eu vim? Eu quero ler esse texto aqui do Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Vocês sabem qual é a minha luta, irmãos?
Vocês sabem qual é a minha luta? A irmã disse: todos nós sabemos qual é a luta da irmã, mas ela está aí, firme, com toda a sua dificuldade, ela está confessando: a minha esperança é isso que o Senhor quer. Abra a sua boca e fale de sua comunhão com Deus, e não da comunhão do outro. Eu posso até usar o testemunho de alguém para edificar, mas eu tenho que ter o meu também. Não é sobre eu ter uma dinâmica de alta produção na empresa. Eu estou preenchendo as vagas, eu tenho, sabe, essa sociedade de consumo que exige que você produza, que você seja perfeito, que você saia de casa sempre sorrindo, que tenha o melhor casamento do mundo, um carro sempre muito bem lavado, com as rodas siliconizadas, e o painel todo sempre pretinho, com bom cheiro em Guatemi, que suas roupas estejam sempre bem passadas, não pode sair do padrão, tem que ser perfeccionista em tudo. Não, meu irmão, Deus não é isso. Ele está dizendo: eu tenho uma nova aliança. Quem comer uva verde vai ficar com o dente embotado. É sobre a palavra fluir no seu devido tempo, e dando tempo para que ela flua, e semeando, sem emparedar Deus pelo Espírito Santo. É entendendo que estamos no caminho da palavra, e ela vai fazer se mover, se encontrar guarida em nossos corações. E eu vou começar a buscar. Eu estou frio, mas eu vou buscar. Eu vou rastejando da cesa. Eu vou mudando. Eu tenho mentido aqui, é nisso. Eu tenho que tirar aquele armário ali do canto. Eu nunca mais guardei panela nenhuma nele ali. Ele está sujo. Eu vou limpá-lo. Eu vou começar a ventilar, a iluminar partes escuras da minha vida. Não é sobre ter um desempenho para mostrar para ninguém e ser um fajuto, um fracassado. E de repente o cara não aguenta mais aquela máscara e explode. Você viu? Fulano agora eu não posso citar, não é o nome. Fulano agora, você viu fulano? A religião oprime, meu amigo. Cedo ou mais tarde vai ter que ser o que é. Não vai aguentar sustentar. Vai vir à tona, o joio vai vir à tona. O bode vai aparecer, vai chifrar, mas o espinho, quando tem de furar, nasce com a ponta. O que Deus quer conosco é uma comunhão. Olhe para você, eu vejo o brilho de Deus na sua vida. Eu vejo aqui irmãos que necessitam vencer determinadas áreas da vida, que vão ser impossíveis de serem vencidas se a palavra não trazer fertilidade. Se não houver um coração quebrantado e um espírito contrito, para dizer: eu amo ao Senhor, eu amo a sua lei, e habitarei na sua casa por longos dias. Se eu não anelar a presença de Deus na minha vida, irmãos, eu vou apenas ser um robô ambulante, uma estrutura que todo mundo olha e pensa que sou eu. Uma vida de duplo ânimo, nada é real. E lá quando você olha no espelho, você se sente vazio. Chega um momento que não aguenta. E sabe por que tem aumentado a depressão? A depressão, meu irmão, nada mais é daqueles que cansaram de lutar para mostrar o que não são. Vai sendo deprimido, vai sendo angustiado. Eu não sou isso, meu pai, minha mãe. Eu tenho uma inclinação homoafetiva. E eles estão dizendo: não, é porque nasceu assim, físico. A gente sabe que é uma influência espiritual. Sabe, irmãos, mas aí uma luta, não há uma luta contra isso, sabe, dentro, pessoalmente, eu preciso ser o que as pessoas pensam que eu sou. Unamuno dizia: dentro de mim existem 3 homens, um que as pessoas pensam que eu sou, a outra que eu mostro que sou, e a outra que eu sou verdadeiramente. Unamuno. E aí a gente tem que escolher uma hora. A religião vai macular tudo isso. Vê se a religião não macula. Ela nos leva para Cristo, ela nos conduz para Cristo. Quando Cristo está dizendo: faça tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem.
Vocês andam céu, terra e mar, levando essa palavra aí, fazendo discípulos mais dignos do inferno do que vocês. De casa em casa, levando essa seita, levando esse pensamento de que como se fosse Cristo. E não é. É uma outra realidade, irmãos. Mas quando nós descobrimos esse Cristo, irmãos, e muitas vezes nós estamos lutando contra Ele. E esse é o conselho que eu dou, irmão, não adianta. Às vezes as pessoas, para viver bem, estão atrás de uma religião. A religião tem ali na rua do irmão Juan uma filosofia de vida maravilhosa, onde as pessoas vão receber reiki, paz, vivem no mundo da Disneylândia. Tem outra aí que não existe pecado, massarrado taniguchi, seja no iê. Eu já frequentei ambientes como esse, pô, é massa, é legal, é zen, o corpo fica leve. Não tem peso, não é pesado, sabe? É tudo muito gostoso. Talvez seja isso que tentem fazer do louvor, da adoração. Onde a irmã vem e canta, oh, isso é colírio para os meus olhos, e é doce para a minha boca, é maravilhoso, sabe? É apenas melodia, é apenas canto, aula de canto gregoriano, sabe? Mas não tem, do espírito. Não sai de dentro. Porque é apenas técnica e aparência, e tudo isso para a religião é maravilhoso, mas não para Deus. Para Deus se torna vômito, se torna um incenso desagradável. E o que é que nós vamos fazer diante dessa sociedade? Imitá-la? Dar o que ela quer? Ser vencido? Não, irmãos. Mas juntos aqui, chegarmos a um denominador comum do que precisamos. Eu não posso chegar aqui e forçar você a cantar, a pregar, não. E também não posso ser o coringa do baralho. Mas você deseja? Você deseja ser útil, buscar a Deus para ser esse verdadeiro sacerdote que pode receber essa unção, porque é para todos. Mas as Escrituras dizem, sejam provados, tenham essa qualificação. Eu preciso, Senhor, eu quero me encaixar, eu quero ter isso. Ser mais fluido, ter mais disponibilidade. Realmente é o Senhor que está em primeiro lugar da minha vida. Irmãos, o fogo arderá continuamente no altar. Quem manterá esse fogo aceso? Outras pessoas, porque agora somos nós. Olhe para esse mundo lá fora, irmãos, não tem resposta. Olhe para fora lá, a religião cada dia mais caindo aos pedaços. Tudo belo, tudo bonito. Mas onde é que vai parar no final de tudo? Lembra daquele filme de Daniel Bonner, que ele caía no rio? E de repente aquele filme de desenho do Pica-Pau, num tronco, Zé Curubu, e daqui a pouco quando olha, vem lá as cataratas do Niagara. Onde é que essas águas vão nos levar? Para um precipício? Ou para aquele mar de Ezequiel? Isso é um processo lento, não é da noite para o dia, não é um macarrão a micro-ondas, uma resposta imediatista. Isso pode ser 100 dias de oração até o cenáculo. Pode ser 10 dias para você, 20 dias para o outro, 2 anos e meio ou 2 anos da beira de um rio Quirite para um. Por quê? Porque eu não posso exigir 10 dele, nem 10 daquele na matéria de matemática, porque na verdade vai ser uma culinária, vai ser um garçom, um outro. E a gente fica exigindo isso ou aquilo do outro, quando Deus é que vai medindo a cada um e dizendo, esse dá para dar 5 talentos. Mas aquele eu vou dar 2 talentos. Não é os meus olhos, não é a minha vontade. É a disponibilidade sua para com Deus. Você se lança para Deus e Deus se lança para você. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. A campanha de oração ela vai continuar. Maravilhosa. Jesus está aparecendo aqui.
está ouvindo a oração daquele irmão cansado, que não tem uma palavra para dar, que se sente triste, que conseguiu orar apenas 10 minutos, mas continuou de joelho ali. Senhor, me ajuda, fala ao meu coração. Se tu não iniciar esse fogo, eu não posso acender esse fogo de mim mesmo. Eu não posso confundir as coisas, achar que é um arranjo, um capricho meu, uma vontade minha. Eu vou me entregar aqui e fazer dessa linda estrutura valer a pena todo esse trabalho aqui, difícil, e talvez eu conheça mais do que todos aqui, de muitas lágrimas aqui, de muitos sacrifícios aqui. Se eu não fazer isso valer a pena, ficar só na minha vontade, e eu posso escolher o Senhor encontrar no seu coração guarida. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é a nossa videira, e se estivermos ligados nela, daremos muito fruto. Tenho certeza que esse espaço aqui cabe muitas pessoas desse bairro, que estão esperando o momento certo para ser colhida pelas suas mãos, porque um planta, um colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Só desse lado aqui cabe 50 pessoas. Eu já fiz o cálculo matemático antes de começar a construir. Se você contar, não temos aqui hoje 40 irmãos, mas só nesse lado cabe 50 pessoas sentadas. Significa que tem espaço para muitas almas. Porém, não estamos preocupados com quantidade e nem temos um tempo, contagem regressiva, para atingir 100 metros e bater o recorde. Não, é o Senhor que vai acrescentar as almas que hão de ser salvas no seu devido tempo. Traz Ellen, traz Gil, traz Tarciso, traz Pedro. A irmã Suede estava louvando aqui e eu estava filmando o irmão Pedro ali alegre. Nossa, ele estava assim, ó. Eu estava ali olhando para ele, dizendo comigo: que vida preciosa. Deus me mostrando ele de bermudinha lá no Beco do Alfredo, todos esses anos. Cabelinho branco, paletózinho todo apertadinho, lá no meu aniversário de 26 anos. Ele está aí. Foi para o Rio de Janeiro, bala para um lado, bala para o outro. Está aí. A palavra está aí. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo na vida está em uma tomada de decisão de como você se coloca diante do seu Salvador. Você tem que mostrar algo para alguém. Esse alguém não é Deus. Eu não estou preocupado, irmão, com o que o pastor fulano vai dizer de mim. Há muito tempo eu me libertei disso. Se alguém diz que é quente, se é frio, se é feio, se é bonito, se está vazio, se está cheio, se está doce, se está amargo, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação, digo isso de coração, irmãos, é se nós estamos seguindo o caminho da salvação. O resto para mim não me importa. Porque eu sei, irmãos, que pode ter os maiores vendavais. Nem sempre vai ser sol, nem sempre vai ser chuva. Mas seja o que vier e haja o que houver, acredite, Jesus está no barco. A questão é sabermos para onde Ele quer nos conduzir. Se você for estudar a história dos maiores avivamentos, dos maiores homens de Deus, das maiores obras que existiu no mundo, se você for estudar a história, como foi e como foi o processo, eu lhe informo muito bem, não foi como as pessoas calcularam ou queriam.
E aí é que está a disponibilidade de deixar Ele ser o Senhor e nós sermos servos. Nós não podemos falar duas línguas, irmãos. Falar inglês e você entender árabe. Se entre eu, você e Jesus não tiver o Espírito Santo para filtrar. Jesus olhou para o fariseu e disse: como é que você interpreta? Não, você interpreta como, meu amigo? Ou o Espírito interpreta, ou então será apenas uma interpretatividade de cada juiz ao ler a lei. Então, irmãos, nessa manhã, seja sincero com você e com Deus. Talvez aí fora você possa encontrar uma religião, um evangelho que possa te fazer melhor, te conduzir melhor. Talvez a gente tenha aqui um cardápio limitado, né? Talvez você queira uma pizza portuguesa, a gente só tem aqui uma 4 queijos. Existe essa limitação, mas uma coisa eu posso garantir: eu tenho convicção daquele que me chamou, do que ele quer fazer, de como eu preciso me encaixar para que isso se realize, e ele está dando direção ao barco. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, pela sua responsabilidade.